Julho 10, lendo a história de Deus. Isaías 9a 12. Isaías 9. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fio sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, a ira do Senhor contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. A sua mão continua erguida, mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor cortará de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, em um único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são ímpios e perversos, e todos falam tolices. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida, porque a impiedade queima como fogo, consome espinheiros e ervas daninhas, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará o seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, e Efraim contra Manassés. Juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, e a sua mão continua erguida. Isaías 10. Ai daqueles que fazem estatutos injustos, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos, que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante.
Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. O juízo de Deus sobre a Assíria. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu o Cauno, o mesmo que a Carquenes? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e as de Samaria. Assim, eu tratarei Jerusalém e as suas imagens conforme tratei Samaria e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante, porque ele diz: eu fiz isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso, subjuguei os seus reis, como se estica o braço para alcançar um ninho. Assim, estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações, como os que ajuntam ovos obstinados. Assim, ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, um fogo se acenderá como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, e o seu santo uma chama. Em um único dia, ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas ervas daninhas, a glória das suas florestas e dos seus campos férteis, desde a alma até o corpo. Se extinguirá totalmente, como definha um enfermo, e as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá cortá-las. O remanescente de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes do povo de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão verdadeiramente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos: povo meu, que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, mas a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como faz quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo do seu pescoço.
O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron e guardam suprimentos em Micmas. Atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Ramatrime, Gibeá, cidade de Saul, foge. Clamem, ó filha de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena está em fuga. O povo de Gibim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nobe, sacudirão o punho para o monte da filha de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, e as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta, e o Líbano cairá diante do poderoso. Isaías 11. O ramo de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisão em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o pobre, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com a ursa, os seus filhotes deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como a bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, em Cuxi, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade a Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles avançarão pelas encostas da Filistia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes serão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, e empunhará a sua mão contra o Eufrates, com a força do seu vento, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel, quando saiu do Egito. Isaías 12. Cânticos de louvor. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, ó Senhor, pois estavas irado contra mim. Mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tiraram água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão:
Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas recordar que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele fez coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.